Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso curso. Este é o nosso bloco 7, no qual tratamos de semântica, um assunto muito importante, um assunto relativamente tranquilo, tá? Mas muito importante. De certo modo, é até um assunto lúdico, mas muito importante. Existem algumas situações aqui que a gente precisa conhecer bem, alguns nomes que a gente precisa ver, tá certo? E tem um material para acompanhar aí, tá bom? Tem um material de apoio, também vai ser muito útil aí para somar com essa videoaula. Bacana? Então vamos lá, certo? Semântica. Primeiramente, o que é semântica, né? Vamos definir aqui semântica. Em linguística, semântica estuda o significado de uma palavra, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto, tá? O contexto é sempre a unidade maior. Qual é o contexto da palavra, a frase? Qual é o contexto da frase? É o parágrafo. Qual é o contexto do parágrafo? O texto todo. Qual é o contexto do texto todo? Pode ser a situação externa a que ele se refere, pode ser o momento em que ele foi produzido, tá? Mas o que a gente estuda aqui é sempre no contexto. Não dá para ignorar o contexto. Hoje em dia, nem existe mais, né, questões fora do contexto. Toda prova hoje de língua portuguesa traz um texto ou textos que servem de base para as questões de gramática, estilística, semântica, enfim, tá? Então vamos lá. Se eu digo assim, domingo vou à praia, em que tempo verbal está esse verbo ir? O verbo ir está no presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Vou pegar aqui o marca-texto. O verbo ir está no presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Agora, qual é a ideia de tempo? Certo? A ideia de tempo é futuro. Domingo eu vou à praia. Futuro. Perceba que a gente usa muito o presente com ideia de futuro. Amanhã a gente fala, a gente conversa, amanhã a gente vê isso, tá? Amanhã a gente ajeita tudo. Então a gente usa muito o presente com ideia de futuro. Isso é semântica. Da mesma forma, a gente pode usar o futuro com ideia de presente. Quando a gente fala assim, ó, não cobiçarás a mulher do próximo, né? A gente tem o quê? A gente tem um verbo no futuro, mas qual é a ideia dele? Presente, né? E se você observar, ainda tem aqui um aspecto de ordem, né? Ó, ordem no sentido de imperativo. É algo que tem que ser feito. Não cobiçarás, não furtarás, tá? Então, embora no primeiro caso a gente tenha um presente, a ideia é de futuro. Embora a gente tenha aqui um futuro, a ideia é de presente. Então, só para a gente aqui se situar, contextualizar e perceber o que é semântica, tá bom? Avançando aqui no estudo, né, coloquei essa imagem aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ela, né? Já caiu em prova. Observe aí. A ideia é, o texto verbal diz, a evolução da autoridade. E o sentido? Da esquerda para a direita, né? Essa evolução da autoridade é da esquerda para a direita. E o que que nós temos aqui, ó? Nós temos, são pegadas, né? E aqui é uma pegada feminina. Anteriormente era o quê? Possivelmente, dá para inferir, pegada masculina. Desculpe, né? Tem uma tossezinha aqui, mas vai dar certo, tá? E aí, ó, né? Pegada masculina, pegada feminina. Então, aqui está a evolução da autoridade. Tá? Então, semântica vai tratar disso, né? Do significado de palavras, de expressões, da linguagem verbal, não verbal, da linguagem mista que associa verbal e não verbal. Quando eu falo não verbal, são imagens, por exemplo. Tá? Olha essa tirinha aqui, ó. Né? Tudo é uma questão de semântica, né? De sentido. O rapaz pergunta para a moça, eu te amo. Aliás, ele afirma, né? Ele afirma primeiro, depois ele pergunta, eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Ela, eu não sei. Né? Quando ela fala, eu não sei, isso gera um certo mal-estar. A impressão que dá nele, né, e no leitor é de que ela não sabe se ama. Aí ele não sabe, né? Ó, o verbo saber aqui é enorme, né? Aí ela fala, não sei o que significa recíproco. Não sei o que significa recíproco. Então, tudo é uma questão de semântica. Né? A quebra de expectativa aqui, inclusive, vai gerar humor, né? Ela não sabe, não é se não ama ou se ama.
ela não sabe o que é recíproco, né? Ela não sabe o significado do termo recíproco, tá? E aí, ó, quando a gente fala de semântica, existem alguns nomezinhos que a gente tem que saber. Um deles é sinônimos. Eu vou pegar aqui nossa caneta. Sinônimos ou sinonímia, tá? Pode ser, opa, N feio. Sinonímia, pode ser que apareça assim na sua prova, tá? O que é sinônimo? São palavras que apresentam entre si mesmo significado. Tá? Aí tem uma coisa para a gente considerar. Esse mesmo significado pode ser em estado de dicionário e também pode ser no texto. Pode ser que palavras no texto não sejam sinônimas, melhor, no dicionário não sejam sinônimas, mas no texto são sinônimas. Ok? Aqui, ó, triste, melancólico. Isso aqui são palavras em estado de dicionário. Resgatar, recuperar, maciço, compacto, ratificar, confirmar, digno. É o que é algo digno, algo decente, honesto. Reminiscências são lembranças, incipiente, ignorante, incipiente com S, porque incipiente com C, né, quer dizer iniciante, tá? Agora, isso aqui é muito importante, né? A gente saber que a significação sempre vai ser contextual, tá? Se a gente ignora o contexto, a gente perde muito. Por isso, se a questão diz, vá na linha tal, linha 23, linha 24, vá. E não veja somente aquela linha, veja o que vem antes, veja o que vem depois, porque o entorno da palavra ajuda a compor o contexto daquela palavra, certo? Aqui, por exemplo, se você me perguntar o que é sonho, não sei o que é sonho. Depende do contexto, né? Por exemplo, então se eu digo assim, passei na padaria e comprei um sonho, tá? Sonho aí já é o quê? Já é um doce, né? Um doce, sonho, um doce, é uma guloseima. Agora, se eu digo assim, o meu sonho é ser, aqui já foi, né? Meu sonho é ser uma estrela de cinema. Sonho aqui já é o quê? Já é um objetivo na vida, certo? Como o seu objetivo, por exemplo, é passar em concurso público. Então, o meu sonho é passar no próximo concurso público. Mas sonho também pode ser aquilo que acontece quando a gente consegue dormir profundamente. Então, a significação, com certeza, é sempre contextual. E os antônimos, né? O que são antônimos? São palavras que apresentam entre si sentidos opostos, contrários. Pode ser que na sua prova apareça o termo antonímia, ou lá no edital, antonímia, né? Geralmente o edital traz termo antonímia e sinonímia, mesma coisa, antônimo, tá? Palavras que apresentam entre si sentidos contrários, né? Sentidos opostos, ok? Por exemplo, bom versus mal, bem versus mal, né? O mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Condenar versus absorver, simplificar versus complicar, nascer versus morrer, sair versus chegar. Interessante que muitas músicas, muitos poemas, muitos textos são construídos a partir de antônimos, tá? Que são as antíteses também, os paradoxos, né? As contradições. Há uma canção do Lulu Santos chamada Certas Coisas, ele fala de silêncio e som, ele fala de calar e falar, tá? Ele fala de dia e noite, não e sim, medo e desejo. Inclusive, existem alguns antônimos, né, termos em oposição, que são apenas antônimos no aspecto semântico. Medo e desejo. É como na música é como se o medo me impedisse de realizar o meu desejo. Por isso que a gente não pode ignorar o contexto. Tanto o sinônimo quanto o antônimo vai ser considerado em quê? No contexto, tá? Ok? Então, feito isso, a gente avança e tem agora a polissemia, né? O que é a polissemia? É o fato de uma palavra ter, ó, mais de uma significação. Palavra, mais de uma significação. Tá? Por exemplo, palavra gato. O que é gato? Depende. Depende do contexto. Por exemplo, o rapaz é um tremendo gato, né? Um homem bonito. Meu gato não come essa ração. Gato aqui já é o quê? Já é um felino. Precisei fazer um gato para que a energia voltasse. Gato aqui é o quê? Gato é uma ligação clandestina de energia, tá certo? Avançar aqui, ó, palavra abater. Você pergunta, o que é abater, né? Depende do contexto. Se eu disser abater a árvore, aí é derrubar a árvore. Se for abater a fera, é matar a fera.
abater o inimigo, derrotar o inimigo, abater-se com a derrota, sentir a derrota, abater a dívida, descontar a dívida. Então, um dos objetivos da aula de semântica é criar, né, no aluno, no concurseiro, na concurseira, a ideia de que é preciso consultar sempre o texto. Que é preciso ter o texto com uma referência maior. Tá? Não é nem tanto a gramática, porque a gramática é sempre ressignificada no contexto. Mas, é oposição? É. Mas pode ser advertência, depende do contexto. Se eu disser assim, a rodovia é bem sinalizada, mas é perigosa, eu tenho uma advertência. E se eu disser, ele não nasceu em fevereiro, mas em abril, eu tenho uma retificação, que é uma correção. Então, qual é o valor semântico do mas? Depende do contexto. E isso vale para inúmeras palavras, certo? E o que é linha? Você me pergunta, prof, o que é linha? Bom, linha, não sei, depende do contexto. Se eu disser assim, a costureira de tão velha não conseguia mais enfiar a linha na agulha. A linha aqui é o objeto de costura. Agora, se a frase é, o técnico deslocou o jogador da linha para a defesa. Então, a linha aqui já é uma posição, né, no campo ali ou na quadra. Na sequência, as linhas do bonde foram cobertas pelo asfalto. Aqui já são os trilhos, né? É o outro sentido, o terceiro sentido. O conferencista, apesar da agressividade da plateia, não perdeu a linha. A linha o quê? É a postura. Né? Ele se colocou acima da situação e, né, não declinou. E mais? Este ônibus faz a linha centro-aldeota. Aqui já é o trajeto ou percurso entre um bairro e outro aí de uma cidade. Aldeota é um bairro da cidade de Fortaleza. Inicialmente foi definida a linha básica da discussão. A linha básica da discussão aqui é a temática, é o foco da discussão, é o viés. Tá? Então, olha só como o contexto ressignifica, né? A palavra linha aí com 6 sentidos diferentes. Se a gente fosse, né, pesquisar mais, a gente poderia encontrar outros sentidos também. E a palavra mão, né? Prof, o que é mão? Depende, certo? Depende do contexto. Por exemplo, se eu disser assim, ela tem uma mão para cozinhar que dá inveja. Então, mão aqui já é uma habilidade, um talento. E vamos, coloque a mão na massa. Né? Colocar a mão na massa é produzir, é trabalhar, né? Parar com essa moleza aí, com essa folga, né? Parar de conversinha. Tem muitas implicações. Letra não, né? Terceiro ponto. As crianças estão com as mãos sujas. Mãos aqui, né, são do corpo. Tá? Aí, passaram a mão na minha bolsa, eu nem percebi. Mão aqui já é roubar. Né? E a palavra mão ainda pode ter outros significados. Pedir a mão de alguém em casamento, por exemplo. Não é só a mão, né? É o corpo todo. No caso, nós temos uma metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem em que você tem uma substituição. Tá? No caso aí, a parte pelo todo. Tá? Dá uma mão de tinta na parede, quer pintar uma vez, duas de mão, pintar duas vezes. Certo? Aí a polissemia também está presente na propaganda. As propagandas trazem muita polissemia. Observe, sua vontade manda e agora ela mandou bem. Será que o verbo mandar, né, tem o mesmo sentido nos dois casos? O tempo verbal aí mudou, né, presente e passado, mas isso não afeta o sentido, tá, que a propaganda quer passar. Quando diz sua vontade manda, quer dizer que ela está no controle, ela ordena, ela comanda. Quando quer dizer, e agora ela mandou bem, né? Quer dizer que ela agiu bem. De certo modo aqui a gente tem, a gíria, né? Mandou ver, mandou bem, dê valor. Certo? Olha esse boletim aqui. Né? Aqui é uma propaganda da cola Super Bonder. Aí a palavra polissêmica é cola. E a propaganda diz, a cola que funciona. Será que essa propaganda quer dizer, será que ninguém pode tirar 10 em tudo? Será que a propaganda está ignorando a capacidade intelectiva de um aluno? Não, certo? Qual o erro? Encontre o erro. O erro não é nota 10, certo? Você pode ter um boletim desse, tá? Mas qual é o erro? Olhe bem para a imagem. Olhe para o lado esquerdo. Olha
as disciplinas aqui, ó. Uma que não existe, matemática, ok, português, inglês, aramaico. Ah, tá aqui o erro, ó. Certo? Essa disciplina nem existe. Aramaico é uma língua antiga, né? Muito usada pelos povos semitas, ou tem trecho da Bíblia que é em aramaico, 3.500 anos antes de Cristo, certo? Era um idioma falado por alguns povos ali do Oriente no passado, um idioma meio que internacional, que hoje, pelo menos até onde a gente sabe, não é falado, né? Até onde a gente sabe. Tem registros históricos, mas nenhuma escola do Brasil tem essa disciplina, pode ter certeza. Por isso que esse boletim é falso. Tá? É como se alguém tivesse falsificado a nota de R$ 3. Falso. Então, quer colar, meu amigo? Então vem aqui, ó, a cola que funciona. Então aqui é uma propaganda, na verdade, super bonder e não uma crítica à capacidade intelectiva de alguém. Tá? Aramaico. Teria que perceber isso aí. Ó, aí a gente vai falar de duas palavrinhas agora muito importantes. Agora, mais importante do que o conceito de denotação e conotação é identificar se a linguagem é conotativa ou denotativa. Primeiramente, vamos para o conceito. Não sei quanto tempo faz que você terminou o ensino médio, não sei o quanto você lembra, tá? Mas vamos lá. As palavras podem ser usadas em sentido próprio ou sentido figurado. Sentido próprio é o literal, sentido figurado é um metafórico, uma alteração de sentido, sentido não usual. Por exemplo, se eu digo assim, ele tem um coração de gelo, tá? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Coração de gelo. Ninguém tem um coração de gelo literalmente, né? Então isso aqui é figurado. Quando eu digo sempre tomo uísque com gelo, isso aqui já é literal. Então esse termo está empregado em sentido próprio, certo? Denotação é o uso da palavra com seu sentido original, usual. Tá? Então, denotação, se uma questão pedir denotação, eu já sei que eu vou ter que usar a palavra no seu sentido próprio. Tá? Por exemplo, ó, quebrei o braço direito durante o futebol. Quando se fala aqui em braço direito, é o braço direito literalmente, tá? Em oposição ao esquerdo. Quando alguém diz o prato cheio do garoto o engordava, prato cheio, certo? Prato cheio aqui é literal, é aquele senhor prato, né? Beleza? Quem é bom de garfo diz assim, e é bom, né? Olha aí, certo? Ok? Agora vamos para a conotação. Conotação já é o sentido literal, figurado, ó. É a palavra diferente do seu sentido original. Por exemplo, aquele funcionário era o braço direito do patrão. Observe braço direito na letra A e braço direito na letra B. Você percebe logo que tem uma diferença bem clara, bem flagrante, né? Braço direito aqui já não é literal, né? Quer dizer que ele é o homem de confiança, ele é importante, pode ser o gerente ali, tá? Quem está mais próximo, né? A segunda frase, o que você disse foi um prato cheio para uma discussão. Prato cheio. Prato cheio aqui já é aquilo que causa, já é um estopim para, né? Já é o agente, certo? Não é mais, né, aquele prato, né, farto, certo? Ok? Então, olha só, mesmo termo, braço direito, prato cheio. A depender do contexto, você tem um significado totalmente diferente. Então, nas questões, tá, você tem às vezes que identificar se um termo é denotativo ou conotativo. Você tem que identificar isso aí, certo? Às vezes parece muito fácil, mas outras vezes, por exemplo, já caiu numa prova, seguinte, a questão queria uma frase denotativa. E a resposta era: na beira do rio pontificam velhas cajazeiras. Cajazeira é uma árvore, né? Aí muita gente achou que era metafórico, mas o texto, né? Essa frase estava no texto. Se o aluno fosse para o parágrafo, né, em que a frase estava, e a prova sempre põe as linhas lá, o parágrafo, tá? Você perceberia o seguinte: as árvores eram velhas e e as que ficavam na beira do rio caíam, né, e o tronco tocava a outra margem do rio. E aí o final do parágrafo dizia: na beira do rio pontificam velhas cajazeiras. Ou seja, se eu tivesse um pouquinho mais de atenção, eu perceberia que isso é literal, denotativo. Então, se o tronco da árvore fica de uma margem a outra do rio,
então ela está fazendo ponte. Isso é literal, denotativo. Ok? As pessoas atravessavam de um lado para o outro do rio, né, passando por cima das árvores, das cajazeiras que caíam ali. Tá? Olha essa tirinha aí. Foi usado linguagem denotativa ou conotativa, linguagem verbal? O que você está tomando? O outro chuta. Quando ele diz chuta, ele está usando linguagem conotativa ou denotativa? Hein? Linguagem conotativa, né? Esse chuta quer dizer adivinha. Aí o outro, pá, chutou de verdade. Aí o outro entendeu denotativamente. Ó. Essa ação aqui é denotativa, certo? Então, isso não entender se a linguagem é conotativa ou denotativa, até a nossa comunicação aí vai estar comprometida, né? Ó, Drummond, né? Drummond, Machado de Assis, são autores que, quando tem questão de poema, né, ou algum fragmento literário de forma geral, estão sempre lá. Nesse trechinho de poema aqui, Drummond diz assim: sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada, rugas, dentes, calva. Tá? Quando ele fala isso, ele está usando linguagem literal ou figurada? Né? Tempo tem mão? Tem não. Então isso aqui é figurado. Né? Aqui ele está reconhecendo que a idade está chegando. Tem outro momento em que ele diz assim: é noite. Sinto que é noite. Não porque a sombra descesse, mas porque dentro de mim se fez noite. Então ele deixa bem claro, ó, ele ainda tem a preocupação de explicar o que está dizendo. Isso se chama metatextualidade. Quando o autor fala algo, ele mesmo explica o que ele está dizendo. Então ele diz: não porque a sombra descesse, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim se fez noite. Tá? Então ele usa linguagem metafórica para falar de noite, como usa linguagem metafórica aqui também para falar de tempo, certo? E aí, dois nomezinhos aqui muito importantes: hiperônimos e hipônimos. Tá? Ó, é bom sempre lembrar que ônimos quer dizer nome. Tá? Tudo que tem ônimos quer dizer nome. Anônimo. A é ausência ou negação. Anônimo, sem nome. Ó, ligação anônima, sem nome. Pseudo quer dizer falso. Pseudônimo é um nome falso. Alguém usa quando não quer ser descoberto, não quer ser identificado. Hétero quer dizer diferente. Heterônimo é um nome diferente. É geralmente um nome mais artístico, mais comercial. Muito artista usa heterônimo, é um nome mais comercial, né? Um nome mais, digamos assim, mais publicitário, né? E aí, por exemplo, tem o homônimo, que é o nome igual. O que é a poesia heterônima de Fernando Pessoa? É quando ele escreve usando outro nome. O que é a poesia homônima de Fernando Pessoa? É quando ele escreve usando o próprio nome. Que homo quer dizer igual, ônimos, nome. Então, homônimo, nome igual. Então, tudo que tem ônimos quer dizer nome, certo? E o que é um hiperônimo? Hiperônimo é um termo geral. Hipônimo é um termo específico. Prof, como assim? Ó, termo geral, veículo. Se eu disser que eu tenho um veículo em casa, isso aí é uma informação, mas não é tão completa. É uma informação que, de certo modo, deixa a desejar. Concorda? Eu teria que explicar. Aí eu vou usar o hipônimo agora para explicar que veículo é esse. Um carro. Tá? Podia ser um trator, podia ser uma moto, podia ser muita coisa. Ok? Então, o termo geral é o hiperônimo e o termo específico é o hipônimo. Tá? Tem muita questão de prova que grifa dois termos. Aí, assim, o termo tal é hiperônimo do termo tal. O termo tal é hipônimo do termo tal. Então, o hiperônimo é sempre o termo maior, geral, mais abrangente. E o hipônimo é sempre o termo mais específico. Isso aí a gente vai descobrir sempre por comparação. Tá? Por exemplo, ó, coloquei para você aqui, lado esquerdo, algumas palavrinhas para ilustrar hiperônimo. Do lado direito, algumas palavrinhas para ilustrar hipônimo. Então, ó, hiperônimo, termo geral. Eletrodoméstico, geral. Liquidificador, específico. Cidade, geral. Fortaleza, específico. Podia ser Manaus. Talher, geral. Garfo. Tá? Podia ser também faca, colher.
Fruta, geral, abacaxi, pode ser banana, laranja, pitaia, mangostão, jerimóia, lixia, tá? E muitas outras aí, né? Siriguela, enfim. Animal, cachorro, mas podia ser gato, urso, leão. Aí, ó, interessante. Cachorro aqui aparece como hipônimo de animal. E essas relações se dão por comparação. Agora, se eu usar cachorro como hiperônimo, o hipônimo vai ser beagle, mas podia ser outra raça de cão. Então, o termo mais geral é o hiperônimo, o termo mais específico é hipônimo. Alguma prova, né, que você submeter, perguntar isso, já sabe do que se trata. Eu tenho Chico Buarque, é cantor, né? É escritor também, mas é mais cantor. Ele é mais conhecido como cantor. Então, se eu tenho Chico Buarque e cantor, qual é o hiperônimo? Cantor. Qual é o hipônimo? Chico Buarque. Franz Kafka é um escritor tcheco. Então, ó, escritor tcheco é um hiperônimo. Existem outros, né? E Kafka, Franz Kafka, é o hipônimo, que é o termo específico. Ok? Piloto de Fórmula 1 é o hiperônimo. Ayrton Senna é o hipônimo. Beleza? Então, é isso. Nada difícil não, né? Agora, tem duas palavrinhas muito importantes. Palavras homônimas e palavras parônimas. Homônimos, né? Deixa eu pegar aqui a nossa caneta agora. Certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Homônimos são palavras que possuem, ó, mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significado diferente. Quando a gente tem homônimo, a gente tem alguma igualdade, certo? Alguma igualdade. A gente vai ter aqui três situações. As palavras podem ser iguais quanto ao som. As palavras podem ser iguais quanto à escrita. As palavras podem ser iguais quanto ao som e à escrita ao mesmo tempo. Prof, dê exemplo aí. Ó, aqui eu tenho colher, forma verbal. Aqui eu tenho colher, substantivo. Essas palavras são iguais quanto à escrita, mas diferentes quanto ao som. Jogo, eu jogo, forma verbal. Jogo, substantivo. São iguais quanto à escrita, diferente quanto ao som. Né? Colher e colher, diferente no som, iguais na escrita. Gosto e gosto. Ó, o meu gosto, né? Eu não gosto do seu gosto, por exemplo. Ó. Então, verbo e substantivo. Todas essas palavras aí que estão grifadas, elas são iguais quanto à escrita, mas diferentes quanto ao som. Agora aqui, ó, são homônimas. Para ser homônima, tem que ter alguma igualdade, certo? Agora aqui, ó, acender, subir, acender, pôr fogo, ligar uma lâmpada, por exemplo. Essas palavras são iguais quanto ao som, mas diferentes quanto à escrita. Desde que tenha, né, contanto que tenha alguma igualdade, a palavra é homônima, certo? Ó, cela e cela. Cela com C, prisão. Cela com S, arreio. Então, arreio, né, aqui ou a forma verbal selar. Arreio que se põe no animal. Já no terceiro caso, nós temos palavras que são iguais em tudo. Tá? Quando a palavra é igual no som e na escrita, nós dizemos que estamos diante de homônimos perfeitos. Tá? Anote isso aí, por favor. Por gentileza. Homônimos perfeitos. Palavras que são iguais na escrita e no som. Cedo, cedo. Ó. Cedo. Forma verbal. Verbo ceder. Eu nunca cedo. E cedo aqui, advérbio. Chegue cedo. Observe que som e grafia são iguais. Manga e manga. Ó. Manga, fruta. Manga, parte de um vestuário. Ó, iguais quanto ao som, quanto à escrita. Homônimos perfeitos. Ok? Eu coloquei para você aqui, ó, coloquei no seu material também, tá? Exemplo de homônimos, tá? Para você depois dar uma olhadinha, porque isso cai em prova. Às vezes a prova não quer saber se é homônimo ou parônimo, quer saber o que significa. Então, dê uma olhadinha depois, estude. Ó, tem cinto com C, né? Acessório de calça, cinto com S, é o verbo sentir. Sinto muito, tá? Tem mais aqui, ó. Nós, com Z, né? O fruto da nogueira.
E nós, com S, pronome pessoal. Ok? Então depois dê uma estudadinha aí. Agora, palavras parônimas. Cuidado para não confundir. Às vezes a questão é o significado. Se as palavras homônimas têm alguma igualdade, que são as parônimas? Vamos lá. Palavras parônimas é a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. O que caracteriza uma palavra parônima é que ela é parecida com a outra. Então, parônimas se parecem. As palavras se parecem, mas não têm nenhuma igualdade, tá? Elas só se parecem, quase iguais, mas não tem nenhuma igualdade de som e nenhuma igualdade quanto à escrita, ok? Então, ó, por exemplo, absolver, aqui é duplinha, ó. Coloquei em duplas, tá? Absolver se parece com absorver. Mas olha o sentido diferente. Absolver, perdoar, inocentar. Absorver, aspirar, sorver. Uma esponja, um aspirador de pó faz isso, né? Delatar e dilatar. O que é delatar? É denunciar. Daí o termo delator, delação. Dilatar é alargar, termo que é usado na física. Ratificar e retificar. Ratificar, confirmar, retificar, corrigir. Tráfego e tráfico. Tráfego é o trânsito, tráfico é o comércio ilegal. Então, antes de a gente avançar, vamos só relembrar aqui uma coisa. Palavras homônimas são iguais quanto ao som, quanto à escrita ou quanto ao som e à escrita. Quando são iguais quanto ao som e à escrita, a gente tem o homônimo perfeito. Palavras parônimas apenas se parecem, mas não tem nada de igual. Então, é importante saber diferenciar e é muito importante saber o significado de cada homônimo, de cada parônimo, que isso também cai em prova. Eu coloquei para você aqui alguns parônimos, tá? Alguns homônimos. Ó, o que é um degradado? Né? Degradado quer dizer estragado, rebaixado, aviltado. Degradado quer dizer desterrado, exilado. Aqui para você estudar, dar uma olhadinha com calma, a gente não vai passar um por um não. Aqui é para você gastar tempo mesmo. Ó. Bebedouro, local onde se bebe. Bebedor, aquele que bebe. Muita gente fala assim, não, vou lá no bebedor, né? Bebedouro, tá? Bebedouro. E aí, ó, mandato, ó, mandato, procuração. Mandado é uma ordem judicial. Mandato, com T, é uma autorização que alguém tem para exercer uma função. Tá? E o mandado, né, é uma ordem judicial. Então, é importante conhecer isso aqui também. Tá? Na sequência aí, finalizando, temos ambiguidade. O que é ambiguidade? Diz respeito ao duplo sentido que gera falta de clareza. Duas informações aqui. Primeiro, duplo sentido. Segunda, falta de clareza. Esse duplo sentido gera falta de clareza. Pro, dê exemplo aí. Vamos lá. A água do rio era limpa, possibilitando a visão dos peixes. Não fica claro se os peixes vão ver melhor ou se a gente vai ver melhor os peixes. Percebeu? O guarda deteve o bandido em sua casa. Em sua casa. Casa de quem? Casa do bandido ou casa do guarda? Podia ser de um ou de outro. A nomeação do ministro foi muito comemorada. Ó, nomeação do ministro. A pergunta que fica é: o ministro está sofrendo ação ou praticando ação? Ele pode ser nomeado pelo presidente e também ele pode nomear a sua equipe. Ele pode montar a sua equipe. Ok? Então, essa nomeação do ministro pode ser algo passivo ou algo ativo. Aqui, ó, conheço a filha do gerente que viajou. Esse que é um pronome relativo. Toda vez que o que pode ser trocado por o qual ou a qual, ele é pronome relativo, tá? O qual e suas formas variantes. Quando eu posso trocar o que por o qual, a qual, ele é pronome relativo, certo? Agora observe o seguinte: esse que retoma gerente ou se refere à filha? O pronome relativo ele se refere ao termo anterior a ele. Esse que se refere a gerente ou a filha do gerente? Conheço a filha do gerente que viajou. Tá? Eu não sei, não dá para dizer
Não dá para afirmar categoricamente ali, bater o martelo, né, e dizer, ó, foi o gerente, foi a filha. Não dá para saber. Esse que é neutro. Ele retoma nome tanto masculino quanto feminino, certo? Com isso, né, a gente finaliza esta aula, tá? Eu agradeço a sua companhia mais uma vez. Muita coisa boa, né? A gente viu aqui, muita coisa para você revisar, tá certo? Manda ver e tem um material aí em PDF também para você poder ler e estudar e se fortalecer cada vez mais na língua portuguesa. Valeu? Pessoal, né? Vamos dar sequência aí, vamos firmes, tá? Que a gente está no caminho certo, tá bom? Aguardo você no próximo bloco. Tchau, tchau.